A paz do Senhor a todos, que Deus abençoe, que esse dia seja aproveitoso, na tua vida, que possamos aproveitar as bênçãos do Senhor sobre nós, para a glória do Senhor. Já estão entrando para a glória do Senhor, para aprender um pouquinho, para aprendermos um pouquinho do Senhor, Porque a cada dia aprendemos um pouco de Deus, isso é muito maravilhoso. Nunca sabemos de tudo, Tolo é o homem que pensa saber de alguma coisa ou saber de tudo. Só Deus tem a profunda sabedoria da revelação, Em nossas mentes, em nossos corações. Estamos aqui buscando o entendimento da palavra, buscando o entendimento do Senhor e pedindo ao Espírito Santo que venha iluminar a nossa mente, iluminar os nossos olhos para que possamos ler e entender a palavra para a glória do Senhor. Os detalhes da palavra, as minúcias da palavra, para que nós possamos, assim, fazer um grande trabalho em cada família, em cada vida que sair, adentrando. Eu creio que já estou entrando, Felipe? Boa noite a todos. Fala boa noite, Boa noite, amém, a paz do Senhor. Agora. Amém. O Felipe agora está mais velho, Quarta-feira fez 20 anos de idade, para a glória do Senhor. Já está aí na presença de Deus, aprendendo um pouquinho mais. E nós paramos na segunda-feira, no capítulo 21, Isto, verso 22. Verso 22, foi isso, Se algum irmão ver que não foi, coloca aí, amém? 22, 21. Glória, amém? Vamos começar do subtítulo assim. Abimeleque faz um pacto com Abraão, amém? E aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque, com Filcol, príncipe do seu exército, falou com Abraão, dizendo: Deus é contigo em tudo que fazes. Agora, pois, jura-me aqui, por Deus, que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a beneficência de que fiz. Me farás a mim e a terra onde peregrinaste. E disse Abraão: eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado por força. Então disse Abimeleque: eu não sei quem fez isto, e também tu não fizeste saber, nem eu ouvi, senão hoje. E tomou Abraão ovelhas e vacas, e deu-as a Abimeleque, e fizeram ambos concerto. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras de rebanho. E Abimeleque disse a Abraão: para que estão aqui essas 7 cordeiras que pusestes à parte? E disse: tomarás estas 7 cordeiras de minha mão, para que sejam em testemunho que eu cavei este poço. Porque este se chamou aquele lugar Berseba, porquanto ambos juraram ali. Assim fizeram concerto em Berseba. Depois se levantou Abimeleque e ficou príncipe de seu exército. E tomaram para a terra dos filisteus, e plantou um bosque em Berseba, e invocou lá o nome do Senhor, Deus eterno, e peregrinou Abraão na terra dos filisteus muitos dias. Amém. Então Abraão faz um pacto com Abimeleque, rei Abimeleque, ali sobre um poço, porque naquela época era muito água em Israel. É muito raro a água. A água é muito preciosa. E Abraão tinha cavado um poço, e os homens de Abimeleque foram tomar esse poço à força, Abimeleque não sabia disso. E os dois conversando, Abraão disse a Abimeleque que se havia acontecido, e fizeram um pacto ali, de devolução. Abimeleque devolveu o poço a Abraão, e depois, mais para frente, nós vamos ver Jesus nesse poço também, mais adiante, um poço muito importante. E aí eles fazem um pacto ali, de não se atrapalharem, de não guerrearem. E Abraão pega e dá a Abimeleque, os cordeiros, como uma oferta, porque naquela época era assim. Quando se fazia um pacto, ou se visitava um rei, era costume levar um presente. Quando se visitava um profeta também, se levavam presentes para o profeta,
era costume da época agradar, era um agrado, vamos dizer assim, e uma aliança que foi feita ali, um pacto, né? E esse pacto de respeito, aí Abraão deixou ali e caminhou também, né, pelos caminhos dos filisteus, e foi caminhando em sentido a Canaã, a terra prometida. E se vê que nessa época Abraão já tinha praticamente um grande exército. Já tinha um grande exército formado. Ele saiu da sua casa, vamos dizer, praticamente sozinho, os seus pastores, e no decorrer da história, Deus foi acrescentando, Deus foi fazendo, Deus foi levantando. Que coisa maravilhosa que Deus vai fazendo na nossa vida, né? Deus vai acrescentando dia a dia mais bênção, acrescentando sabedoria, acrescentando exércitos, acrescentando a bênção sobre a nossa alma, sobre a nossa vida. E Abraão foi um homem super abençoado por Deus, porque havia uma promessa. Se você crê, há uma promessa sobre a tua vida. Há uma promessa sobre você. E eu tenho certeza que fiel é aquele que prometeu, como prometeu Abraão, há 4.000 anos atrás, e cumpriu. E desde então toda a sua palavra tem sido fiel aos seus filhos e aos seus servos, e ele tem cumprido ponto e vírgula da sua palavra. Pode ter certeza que se você tiver promessa como Abraão, Deus vai cumprir na tua vida. Amém? Oh, glória. Continuando agora no capítulo 22. E aconteceu que, depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Amém. Olha que coisa tremenda. Deus, Ele dá a promessa depois de muitos e muitos tempos, muitos e muitos anos. Nasce o filho da promessa, o filho querido dele. E Deus vem e pede a Isaque, vamos dizer, tudo o que ele tinha, a promessa real na vida dele. É interessante que Abraão, ele não vemos na palavra, ele cogitando Deus, perguntando por quê. Não vemos Abraão falando com Deus que não ia fazer. Não vemos Abraão de forma nenhuma confessando com Deus. Simplesmente ele ouviu a voz do Senhor e cumpriu. Sinceramente, querido, quando nós ouvimos a voz do Senhor, seja o que for, nós temos que atentar àquilo que Deus está falando para nós. Amém. Até então, em 2.000 anos, vamos dizer assim, praticamente, quase 2.000 anos, nunca tinha visto Deus pedir sacrifício humano a ninguém, a ninguém. Abraão, desde de Adão, né, não havia pedido sacrifício humano. Esse foi o primeiro sacrifício humano que Deus pede, o seu filho. E ele, sem cogitar, sem ter, assim, falado nada para Deus, ele vai, levanta cedo, prepara todas as coisas, prepara a lenha, arruma o burro, né? Atavia o burro, coloca as coisas no burro, porque não era perto, Moriá, era tempos de distância, nós vamos ver isso, dias, e ele pega alimentação, eu creio, para esses dias, e pega os 2 servos e vai cumprir o que Deus falou. Querido, é muito difícil muitas vezes fazer aquilo que Deus manda. E nós não entendemos por quê. E às vezes é um modo que Deus está testando a nossa fé. Está testando a nossa fé. Porque às vezes é aquilo que você mais gosta que Deus requisita, né? Às vezes é vamos dizer, um vício que você tem, que você trouxe do mundo, que você gosta, e Deus pede ele em sacrifício.
Às vezes é tantas coisas que você gosta que Deus vai pedir para que você não faça. Deus nunca vai pedir o que você não gosta. Deus vai pedir geralmente o que você mais gosta, para que você sacrifique para ver aonde está o teu amor, para ver aonde está a tua fé e a tua confiança nele. Amém. É muito difícil. Muitas vezes você se negar o que você gosta, negar uma roupa que você gosta, principalmente mulheres. Um vestido curto, um vestido degotado, alguma coisa que você gosta, que Deus vem e pede para você retirar. Uma maquiagem, um cabelo, seja o que for. Deus sempre vai requisitar alguma coisa que você mais gosta, que você gosta, para ver se você realmente vai cumprir ou não. Não é que Deus precisa, é que Deus quer ver a tua fé. Deus quer ver a tua obediência, né? E geralmente é o que nós mais nos apegamos, né? Em todos os sentidos. Quantas pessoas são apegadas em dinheiro? Né? Quantas pessoas se apegam? E quando Deus fala, que nem Jesus disse para aquele jovem, não é? Vende tudo que você tem e me siga. Ele não fez. Ele preferiu sair da presença do Senhor. Poderia ter, quem sabe, ter se tornado um apóstolo de Jesus. Ou perdeu a oportunidade de ser abençoado. Perdeu a grande oportunidade da vida dele. Daqui a pouco nós vamos ver um homem chamado Eliseu. Quando Elias passa, Elias diz para ele, você vai ser um profeta, vende tudo que você tem, se desfaz de tudo e me siga. E ele foi. Ele vendeu, ele se desfez de todas as coisas, fez uma grande festa de despedida e começou a seguir. E o ofício dele era só pegar água e jogar a mão, sabia? Eliseu só fazia isso. Pegava água e jogava na mão de Elias para que Elias lavasse a mão. O ofício dele era esse. Mas enquanto ele estava jogando água na mão de Elias, Deus estava jogando o Espírito Santo sobre a vida dele. Amém. Oh, glória. Ele estava aprendendo. Foi um tempo necessário que ele teve que ficar do lado de Elias para aprender. Aprender o que é ser profeta. Aprender as tribulações que o profeta, as perseguições que o profeta passa. O silêncio que muitas vezes o profeta tem que fazer. Ele teve que ficar um certo tempo ali, só lavando as mãos e sendo regado pelo Espírito Santo. Meu irmão, não é fácil não. Nós nos fazemos o que mais gostamos. Mas é sempre isso que Deus vai te pedir para testar o teu coração. Como Deus pediu para Isaac. E vamos ver o que aconteceu. Amém. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu um lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque. Abraão diz para os moços, para os que estavam seguindo ele, ajudando ele, né, a caminhar, falou, fica aqui. E caminhou somente ele e Isaque. Presta atenção. Ele falou, nós vamos subir um monte para adorar. E daqui a pouco nós vamos voltar. Ele já tinha certeza que ele ia voltar com Isaac. Ele tinha certeza no seu coração que Deus não ia fazer aquilo. Ele estava cumprindo o que Deus mandou. Mas ele tinha no seu entendimento ali gratidão para com Deus e sabia que Deus ia fazer isso. Ele falou, vou subir para adorar. Mesmo que essa adoração fosse o filho dele. Né? Não é fácil adorar. Não é fácil adorar. E ele diz para os moços ficar ali. Uma outra coisa que temos que abrir nosso entendimento. O negócio era Deus, ele e Isaque. Deus, ele e Isaque. Os moços não tinham nada a ver.
Tem certas coisas que nós queremos incumbir outras pessoas, queremos levar outras pessoas, e Deus está dizendo, tem muitas coisas que é só você. Muitas vezes é só você e a tua família. Muitas vezes é só você. E sempre queremos dar um jeitinho de conciliar, de colocar ali. Ele aprendeu, né? Abraão, depois de tanto, ele aprendeu, né? Foi levar o Ló, né? Agora ele aprendeu a não levar ninguém. Porque o negócio era ele e Deus. Nem Sara foi. Era ele, Isaac e Deus. E ele sobe o monte. Quem sabe aquele monte ali, ele subiu com o coração chorando. Cada passo que ele dava era lágrimas que caíam. Sem saber que ele teria que sacrificar o moço dele, mas havia a esperança. Havia a esperança. E ele pega a madeira e sobe o monte ali para sacrificar o Senhor. Amém? E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém. Cada detalhe aí é muito importante. Presta atenção. Presta atenção. Os irmãos estão aí? Então, presta atenção. Vão dando uma lenha aí e tal. Quando ele pega a lenha, Abraão podia ter levado a lenha. Não podia ter levado? E ele colocou sobre onde? Isaque. Os ombros de Isaque. Que simbolismo é esse? Que simbolismo é esse? Lembra quem levou madeiro no ombro? Quem levou madeiro no ombro? Quem foi? Jesus. Jesus subiu o Monte Gólgota, levando madeiro. Isaque subiu o quê? O Monte Moriá, levando madeiro nos ombros. E a figura de Abraão era a figura de Deus, que estava olhando, com o coração estourando, sabendo que seu filho ia morrer. A figura do que ia acontecer mais para frente, lá na crucificação. A figura de Deus olhando Jesus subir no monte, com a madeiro no ombro, andando, e se ouve a primeira palavra, proverá. Ele pergunta a seu pai, tem o cutelo, tem o fogo, é isso? E a lenha. O cutelo era um pedaço de madeira, assim, desse tamanho mais ou menos, para você entender. E na ponta, naquela época, não havia ainda com ferro. Então o cutelo era como se fosse um machado, para você entender. Mas um machado feito com pedras. Era uma pedra afiada que fazia amarrada num pedaço de coisa, que se sacrificava, que se cortava, né? Se cortava o cordeiro, se matava o cordeiro. Então pegou-se o cutelo, que era pesado também, levou a lenha, levou o cutelo e o fogo. E subiram um monte ali para a glória do Senhor. A cruz, o fogo, representação do Espírito Santo, e o cutelo, simbolismo dos martelos que bateram nas mãos de Jesus. Estavam os três presentes ali, e subindo o monte para glorificar e adorar ao Senhor. Amém. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, eis-me aqui. Então disse, não estendas a mão sobre teu moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste teu filho, o teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis que o carneiro de trás dele, travado pelas suas pernas num mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo, jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação, que não me negaste teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus, como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Amém. Cheio de muitos símbolos ali, cheio de muitas coisas proféticas esse pedaço aí. E temos que ver com atenção e vendo devagarzinho, não é? Analisando, para que não possamos perder nada. Ele amarra o seu filho ali na lenha, pegou o cutelo, ele ia imolar o seu filho, estava tudo preparado, e o anjo gritou lá do céu. O anjo, não foi Deus, não foi Deus, presta atenção, foi o anjo do Senhor. E eu creio, não estou lendo, mas eu creio que seja o anjo com A maiúsculo, provavelmente. Porque naquele momento, minúsculo, na sua Bíblia está maiúsculo ou minúsculo? Eu gostaria que você falasse aí, coloca aí. Que ali realmente o anjo do Senhor bradou, e esse anjo eu creio que seria o Senhor, bradando e dizendo, olha, não precisa fazer isso, porque eu testei a sua fé, eu testei a tua fé. Quantas vezes passamos em testes com Deus, né? Vamos dizer, Deus falando, eu testei a tua fé, eu vi que você ia fazer isso, mas não precisa fazer. E quando ele olha, ele vê o cordeiro. Um cordeiro amarrado, preparado ali já para ser executado. E esse cordeiro é o Senhor Jesus. Amém? O simbolismo desse cordeiro é Jesus, que é o sacrifício vivo, que ficou no nosso lugar. Ele ficou no lugar de Isaque. O cordeiro ficou no lugar de Isaque. Amém? Por isso é o anjo com A mais minúsculo. Porque o simbolismo era o cordeiro do Senhor Jesus. Amém? O cordeiro era o simbolismo do Senhor Jesus. E o cordeiro ficou no lugar de Isaque, tomou o lugar de Isaque, assim como Jesus toma o meu e o teu lugar. O castigo que nos traz da paz está sobre ele. E ele morreu em meu e teu lugar para que nós pudéssemos ser felizes e libertos. Amém? Então o cordeiro é o simbolismo dele, estava amarrado, travado pelas pernas. Estava travado pelas pernas. Quando Jesus estava na cruz, que vieram quebrar as pernas de Jesus, não quebraram. Porque Jesus já estava morto. Olha o simbolismo das pernas. Que coisa tremenda. Jesus se fez ali, a figura do cordeiro.
E se chamou aquele lugar o Monte Proverá, Monte Moriá, um dos 7 montes de Jerusalém. Monte Moriá, Monte Proverá. A primeira palavra que foi falada, proverá, foi por Abraão. E eu quero ser profeta na tua vida e dizer que Deus vai prover todas as bênçãos para você. Amém. Deus vai prover tudo na tua vida. Não se preocupa. Simplesmente faça o que Deus está mandando. Simplesmente ande na presença do Senhor, você vai ver a bênção sobrecaindo sobre a tua cabeça para a glória de Deus. Não tenha medo, irmão. Não tenha medo, irmão. O Senhor é contigo em todas as suas batalhas, em todas as suas lutas, e Ele vai te abençoar. Amém? Então Abraão tornou a seus moços e levantaram-se e foram juntos para Berseba. Dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Este também, Milca, deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quesede, e Adzur, e Pildas, e Gidlafe, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu Mica e Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebé, a Gaão, e Teás e Maca. Amém. Enquanto Abraão estava peregrinando, a família de Abraão estava sendo abençoada também, né? Estava sendo abençoada também, os irmãos de Abraão tiveram filhos. Isso nós vamos ver que vai se ajustar um pouquinho, né? Deu bênçãos também, porque Deus é assim. Deus está tratando aqui, eu creio que Deus foi tratando lá da família também. Deus muitas vezes precisa nos tirar de situações para que Ele possa tratar. Deus nos precisa tirar de certos lugares para que a bênção dele sobrecaia, né? E possa tratar de maneira tremenda para a glória do Senhor. Amém? Uma certa vez eu estava trabalhando e interessante isso. Eu estava na igreja e Deus usando um vaso disse dessa maneira, que Deus ia tirar pessoas de certas situações, ia tirar de circulação, que Deus precisava alterar. Passou, foi embora. História de uma terça-feira. Na quinta-feira, eu fui atropelado. E Deus falou que ia amarrar o braço e a perna. Porque se amarrasse a perna, ia andar. E se amarrasse o braço, também não ia parar. Então Deus precisava amarrar a perna e o braço. Irmãos, tive que ficar 3 meses parado. Fui atropelado, quebrou a perna e quebrei o braço. Tive que ficar 3 meses parado. Enquanto eu estava parado, Deus foi trabalhando. Em todo sentido, na família onde eu trabalhava, em todas as coisas, Deus foi fazendo. E é assim que Deus faz. De vez em quando Deus precisa nos tirar um pouquinho da circulação, tirar um pouquinho nós do meio da família, tirar um pouquinho nós do meio dos amigos, para que Ele possa trabalhar, porque se nós tivermos, nós vamos atrapalhar. Amém? E Deus sabe disso. E Deus faz essas coisas de um modo tremendo. E Deus tirou Abraão da família. Mas não significa que Deus não tenha abençoado a família de Abraão, porque Deus foi trabalhando também. Amém? Amém. Agora entramos no capítulo 23, a morte de Sara. Amém? E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat-Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós, dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E responderam os filhos de Et a Abraão, dizendo-lhe: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós.
enterra o teu morto na mais escolhida das nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrastes o teu morto. Então se levantou Abraão, inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto de diante de minha face, ouvir-me, e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macapela, que tem no fim de seu campo, que Ma dê pelo ouvido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom heteu a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, te dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom, aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isto, ouve-me, peço-te. O preço do campo o darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu corpo, o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata. Que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos teus ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, o campo e a cova que nele estava, e todo o alvoredo que no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao redor, se confirmou a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. Assim o campo e a cova que nele estava se confirmou a Abraão em possessão de sepultura pelos filhos de Et. Amém. É interessante, né? Você vê que coisa maravilhosa. Sara morre, né? E ele já está em terra de Canaã. Já está em terra de Canaã. E ali ele pede àquela cidade, àquele povo, se ele poderia sepultar a Sara ali, porque havia muito respeito com os mortos, né? E ali ele pediu, só que ele foi lhe dado lugar para sepultar, só que ele queria um local específico, que era um campo, né? Que havia já uma sepultura. E a sepultura, para você entender, é como se fosse uma caverna, né? Uma caverna que entrava e se fechava. E já havia isso daí naquele campo, já tinha essa caverna, que ele conhecia. E ele perguntou se poderia vender, tal, e o dono estava lá. E o dono falou: olha, eu te dou a terra, pode ir lá e enterrar, não tem problema, pode ir lá, te dou a terra. Mas Abraão, como um homem justo, né, que aprendeu isso muito com o Senhor, ele não quis, ele falou: qual é o valor? Eu quero comprar. E Abraão privava muito isso daí: eu quero comprar, eu quero pagar, para que ninguém fosse acusá-lo depois. Ele sempre se manteve nesse estado, para que ninguém chegasse: olha, eu te dei a terra, ou eu fiz isso. Entendeu? Ele sempre tratou de pagar. Em outra ocasião também nós vimos isso aí. Ele pagou. Então ele foi e ele pagou 400 ciclos, que para aquele homem não deveria ser muito dinheiro, né? Ele disse: olha, não vai ser isso que vai nos separar, não vai ser isso que vai deixar, porque ele reconhecia que Abraão era um homem de Deus, pelos seus feitos, pela sua história. E ali Abraão vai e compra.
para sepultar, e sepultou a Sara naquele local. Só que ele fez questão, e na porta da cidade, e fala para todos: eu comprei a terra. Amém? Para que depois não houvesse indagações ou, né, alguém pudesse chegar e falar: não, eu dei. Amém? Ele tinha esse cuidado, porque quem abençoa é Deus e nos dá condições para comprar. Amém? Amém. Agora entrando no capítulo 24, Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaac. Amém? Amém. Essa é uma história bonita, né? Uma história romântica, vamos dizer assim, né? Que Isaac já estava na idade de casamento e havia uma preocupação. E Isaac ali, ele vivia na circunstância ali como um filho, né? E o seu pai mandou trazer uma moça, escolher uma moça para ele, né? E olha que história bonita, que coisa bonita, né? Isso tem uma representação muito grande também na nossa vida sentimental, né? Para aquele que presta atenção na palavra de Deus, nós sabemos que tudo é preparado por Deus. Amém? Tudo é preparado na nossa vida por Deus. Casamento é preparado por Deus. A bênção é preparada por Deus. Todas as coisas na nossa vida há uma preparação. Até a água que cai na nossa cabeça há uma preparação de Deus. Porque Deus é zeloso. Amém. E Ele cuida de nós. Amém? Vamos prestar atenção nessa história, que é uma história muito bonita, amém? Uma história romântica que vai trazer alento para nossos corações. Amém. E era Abraão já velho, adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão, seu servo, o mais velho da casa, que tinha um governo sobre tudo o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e o Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas queirás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar teu filho a terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tornou da casa de meu pai e da terra de minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo: a tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu julgamento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos, dos camelos do seu senhor, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Amém. Abraão saiu de Naor e veio peregrinando sobre as cidades com a promessa do Senhor. Só que Abraão teve um cuidado especial, por isso houve essa busca, porque ele não queria que o seu filho misturasse, que o seu filho casasse com alguma das suas descendências, mantesse a descendência de Israel, de Naor, né, da cidade lá. Porque ele estava no meio, nesse momento ele estava no meio dos cananeus, na cidade, né? Ali entre os cananeus, e havia muita cananeia, ali muitas mulheres, e eu creio que mulheres até bonitas ali, mas ele disse: vai lá buscar uma da nossa descendência, para que ele possa se casar. Se você achar a moça, e as moças não quiserem vir, aí eu desfaço esse juramento, né? Porque para ele era muito importante
que Isaac casasse para seguir essa descendência, essa linhagem. E ali ele chama o servo, faz o juramento, né, coloca a mão embaixo da coxa, que era um costume, né, de juramento. Aí fez uma aliança, vamos dizer assim, que ele iria lá buscar uma mulher para Isaac. E levou fazendas, levou gado, levou bastante coisa, porque tinha que se pagar. Tinha que se pagar, né, para a mulher. Para a mulher, não, para a família, né? E era assim, era um dote, chamado dote. Quando a moça era trazida, ou a família liberava a moça para casar, se pagava um dote. Dava-se um dote para a família, né, da moça. Uma ajuda para a família da moça. Vamos dizer assim. Eu vou estar explicando sobre casamento. Vamos marcar depois para estar falando sobre o casamento judeu. Amém? E para você entender como é uma coisa muito bonita. Amém? Segunda-feira vamos falar disso, vamos? Amém? Segunda-feira nós estaremos falando, vamos parar ali na Bíblia e depois nós vamos falar sobre o casamento judaico, como que é feito, da forma que é feito, os simbolismos, é a coisa mais bonita, amém? Então nós vamos estar vendo isso daí. Então ele manda lá para buscar e ele vai, levando os dotes, e esperando ali que ele encontrasse uma mulher para Isaac. Mas antes dele sair, você presta atenção no que foi falado. Olha que homem de fé. Olha que Abraão disse. O Senhor me disse que prepararia todas as coisas para minha semente, que seria grande. E Deus disse, presta atenção, olha que coisa bonita, que enviaria os anjos adiante de mim. E olha que coisa tremenda que nós temos que aprender isso. Ele disse que enviaria o quê? Os anjos adiante de mim, para preparar os caminhos, para preparar-se todas as coisas. Você lembra que ele desceu do Egito e deu água no burro, da outra vez também, né? Agora ele aprendeu, está aprendendo, está vendo como ele vai aprendendo? A gente vai aprendendo na vida, né? Ele disse, olha, Deus está colocou os anjos adiante de mim, e na tua vida o anjo está adiante também. Amém? Creia nisso, nas suas decisões e em todas as coisas, peça a presença do Senhor, que o anjo vai estar diante de você para te trazer a vitória. Amém, querido? Amém. Então, glória. A gente está encerrando essa parte hoje. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água pela tarde. Que hora que Tem agora? 49. Hã? 49. 49, dá um tempinho mais, né? Tem 10 minutos ainda. Moços saíram a tirar água, e disse, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte da água, e as filhas e os varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela, a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e quem eu conheça nisto que fizeste beneficência a meu Senhor. Amém. Olha que coisa bonita, né? Você vê que o servo de Abraão, temente a Deus, chegou até uma fonte d'água, caminhou, chegando até a fonte d'água, ele teve um acesso com Deus, vamos dizer assim. Ele se lembrou de Abraão, né? Das promessas de Abraão. E ele fez ali também uma aliança com Deus, vamos dizer assim, né? Fez uma aliança. Ele falou, Senhor, ouve, né, o teu servo. E a primeira moça, donzela, que chegar para beber água, para dar água para os animais ali, que era costume das moças vir pegar água. Amém? Até hoje em Israel, certos lugares que não tem água, no passado também,
as mulheres é que pegavam, enchiam os vasos de barro, né? Colocava sobre o ombro e levava para casa a água. As mulheres que eram incumbidas de pegar as águas, né? Então, ali ele sabia que as mulheres viriam pegar água, né? naquela fonte. E ele disse, Senhor, a primeira que vir e outra, presta atenção, geralmente as moças não falavam com estranhos, principalmente com o homem, não falavam. Elas se mantinham caladas, né? Você lembra de Jesus, no cântaro? Você lembra lá? Dai-me de beber água. Você lembra? Mesma situação. Mesma situação, você lembra ou não? Hã? Então, ali ela vai no poço de quem? Ele pediu água no poço de Abraão, né? Poço de Abraão. Interessante, né? Quando Jesus pede água para a samaritana, no poço de Abraão, né? No poço. Aí Jesus pede água, ela diz, olha, como eu posso falar contigo? Porque as moças não falavam geralmente, as mulheres não falavam com os homens. Olha que interessante. Por isso ele disse, se ela me responder, se eu perguntar, e ela me responder, me dê água de beber. Dê água de beber. E dê água para os meus animais, essa vai ser a mulher. Interessante, né? Interessante. Que obra linda Deus fez. Jesus fez o mesmo poço ali de Abraão mais para frente, né? Com aquela mulher samaritana. Que obra tremenda Deus fez entre os samaritanos naquele momento ali. Jesus é maravilhoso. Vamos Amém. lá? A gente para por aqui, que a gente vai entrar no subtítulo agora. A gente deixa para sexta-feira, né? Amém. Sexta-feira, não, segunda-feira, né? Segunda-feira, eu gostaria que você marcasse aí, marca na Bíblia aí, em Gênesis. Capítulo 24, verso 15. 24, 15, Gênesis, marca aí, irmão, marca aí. 24, 15. Se houver alguma pergunta, esteja colocando também, amém, para que a gente vai falando, vai solucionando, para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Eu gostaria que segunda-feira você marcasse aí na tua agenda, marcasse aí no papel. Segunda-feira nós vamos estar falando sobre o casamento judaico, amém? A forma que é, o jeito que é o casamento judaico, amém? As diretrizes que é a coisa mais linda, amém? Então presta atenção, marca aí. Avise e compartilhe com outras pessoas para estar assistindo também com a gente, amém? A formação como que é, em nome de Jesus, amém? Para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, eu gostaria de avisar você, domingo agora nós teremos a live de um culto, amém? Ainda, apesar que em Santa Isabel já abriu as igrejas, nós estamos abrindo as igrejas, mas nós estamos com um pouco de cautela ainda, um pouquinho mais também, um pouco mais, porque da outra vez nós fomos os primeiros a abrir a igreja e depois o Ministério Público pediu para fechar, então nós estamos com um pouco de cautela, também pelo número que está crescente em Santa Isabel também, né? Nós estamos analisando e vendo direito para que não colocamos em risco nossos membros, as pessoas, não vamos nos antecipar, não vamos correr, não, amém? Vamos fazer as coisas segundo a vontade do Senhor, em nome de Jesus. A igreja já está preparada em Santa Isabel, desde a outra vez, está tudo preparado, tudo higienizado, tudo bonito, mas nós optamos e estamos orando para que o culto seja, não nesse domingo agora, no próximo domingo, culto presencial. Amém? Em Arujá nós vamos ter o culto às 18 horas no domingo e a live também será domingo às 18 horas. Amém? Então, domingo, 18 horas, a live, eu estarei com você para a glória do Senhor. Amém? E com você, com a sua família. E eu espero que Deus tenha feito uma obra tremenda na tua família, entre os seus,
para que possamos estar cada dia mais juntos e crescendo na presença do Senhor com seriedade, amém? Com responsabilidade e com a unção do Todo-Poderoso sobre a nossa vida, amém? Então, em nome de Jesus, domingo 18 horas nós estaremos aqui com a live, amém? Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoe, Senhor, a cada dia, a cada família, a cada amigo, a cada irmão, depositando sobre eles as suas bênçãos, a sua provisão. Em nome de Jesus, não, Papai, não nos deixe faltar nada e nos abençoe. Senhor, coloca o Senhor a família, Senhor, Papai, desses que estão passando por tribulação, estão passando por enfermidade, estão com suspeita. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante da Tua face, Papai. Papai, em nome de Jesus, os médicos, Senhor, os enfermeiros, colocamos diante da Tua face, meu Rei, meu Senhor, a Tua unção que protege, Senhor, e livra. Dá livramento, Senhor, para os Teus filhos dessa região da saúde. Senhor, abençoa, Senhor, Papai, o doutor Orlando, Senhor, que ele venha se recuperar, Senhor, em nome de Jesus. Papai, que Tu venha trazer sobre ele a graça, Senhor, do Altíssimo, Papai, sobre a vida dele. Converte, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, essa enfermidade em saúde. Levanta a imunidade, Senhor, dele. Em nome de Jesus, colocamos também a Juliana, Senhor, que está com suspeita. Senhor, diante da Tua face, que a Tua bênção venha sobre ela, sobre a família dela, sobre as crianças. Que a Tua glória possa invadir, Papai, a nós e todos, Papai, do nosso ministério, nossos amigos, nossa família, nossos irmãos, em nome de Jesus. Protege os que estão no grupo de risco, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com as suas mãos. Que o amor de Deus, o Pai, que a gloriosa e santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, esteja em cada vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, domingo estaremos aí de volta para a glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe poderosamente para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Ele é fiel.